Olá, querido, olá, querida. Um dia abençoado para você. Novidades. O governo agora, pressionado pela opinião popular, revogou a sua normativa 2219, que estabelecia novo regramento para fiscalização da movimentação financeira das pessoas físicas e jurídicas. A gente tem sido procurado aqui por muitos clientes, muita gente preocupada. Bom, então quer dizer que eu posso ficar agora relaxado porque o governo não sabe mais da minha movimentação financeira? Nada disso, nada disso. Você que acompanha a gente aqui na Oliveira e Carvalho, sabe que a gente tem a experiência aqui, enfim, como auditores fiscais, então a gente tem a experiência do lado do balcão, e a gente se orgulha aqui de compartilhar conhecimento, não só com os nossos quase 2.000 clientes, mas com todo mundo que acompanha a gente já há quase 15 ou 20 anos. E a gente bate nessa tecla de que o governo tem acesso à movimentação financeira das pessoas físicas e jurídicas há muitos anos, desde a DCPMF, que depois virou e-financeiro, né? Tem sucessivas atualizações, tem uma das mais recentes agora é a 1571, e teria agora a 2219 que caiu. Mas se você olhar sua normativa 1571, que é que regulamenta o e-financeiro e, portanto, a obrigatoriedade de envio de informações financeiras, pessoas físicas e jurídicas para a Receita Federal, você sabe que a Receita continua monitorando, não é que ela tenha passado, ela continua monitorando as transferências financeiras, TED, PIX, né? Então, só mudou o parâmetro de fiscalização, né? Então, não caia no conto do vigário de que o governo não vai mais acompanhar. Não, não. O governo acompanha, sempre acompanhou, vai continuar acompanhando e tá metendo aqui está lavrando um monte aqui de auto de infração, pedido de informação da turma toda, né? Então, ia ser só uma mudança no parâmetro. Porque quando se fala de parâmetro de fiscalização, a gente tem malha de cadastro, né, que é onde a Receita Federal ela recebe as informações, aspas, cadastrais, né? Por exemplo, alguém que compra um imóvel, né? O cartório lá dos imóveis, ele gera uma obrigação acessória chamada DOI, Declaração de Operações Imobiliárias, que já tinha gravado no outro vídeo, né, só refrescando a sua memória, e essa informação de imóvel, portanto, de cadastro, ela vai para a Receita Federal. Alguém que tem um carro, fica cadastrado lá no Detran, né, então lá o chassi do carro, os dados do carro, vão para a malha de cadastro e a Receita Federal acompanha. Então, ela sabe qual é teu patrimônio pela malha de cadastro. Mas, além da malha de cadastro, você tem a malha de valor, que é por meio da qual o instrumento que a Receita utiliza com o objetivo de identificar inconsistências. Então, a Receita Federal continua identificando inconsistências, inclusive via Pix, né? CREA. Portanto, o nosso dever de casa continua o mesmo, no sentido da gente fazer a análise com o objetivo de identificar se há alguma inconsistência na movimentação financeira e a gente precisa agir em relação a isso. Então, esse material aqui que eu estou compartilhando com você, ele tem o objetivo de mostrar para você que a Receita fiscalizava antes da IN 2219, continua fiscalizando e vai continuar fiscalizando e pode autuar você, independentemente dela cobrar ou não tributo de PIX, né? Como você tinha antigamente um tributo que é um pouco mais da idade, né? Sabe que a gente tinha a CPMF, né, que era uma contribuição que incidia sobre a movimentação financeira. Havia uma dúvida, e há dúvida, né, porque não dá para confiar no PT, ele não leva a sério o que ele promete, de se vai haver ou não vai haver tributação. Independentemente de vai haver ou não vai haver tributação, o fato é que essa informação dá aso para que a Receita cobre imposto de renda. E muitas das vezes, inclusive, faça isso de forma injusta, né? Porque a posição da Receita Federal não é uma posição de ajudar, uma posição de parceria, como acontece em outros países, né? A posição da Receita, muitas das vezes, ela passa do ponto longe, não respeitando decisões judiciais, é um negócio assim, absolutamente fora da realidade que a gente vive aqui no Brasil, né? Então, cabe a gente, infelizmente, a gente é o lado mais fraco dessa história, e a gente precisa fazer o dever de casa, que é planejar, organizar, para escapar da covardia imposta por parte da Fazenda, né? Então, vou compartilhar com você aqui alguns documentos, por exemplo, só mostrando para você a forma como a Receita Federal acompanha a sua vida. Quem nunca viu vai ver agora, talvez pela primeira vez, né? Um documento que a gente chama de dossiê integrado. O dossiê integrado é esse documento por meio do qual a Receita Federal ela recebe informação de fontes diferentes, correlaciona essas informações. Lembra da malha de valor e da malha de cadastro? Então, a Receita Federal recebe as informações do banco, né, o e-financeiro. Então, João transferiu lá via TED ou via Pix. Agora em 25? Agora em 25. João transferiu lá via TED ou via Pix para Maria lá R$ 2.500. Vai aparecer? Vai aparecer.
O banco vai informar, Ah, mas revogaram e em 22 não faz diferença nenhuma. O banco informava e vai continuar informando. Então, isso aqui é uma evidência para você de toda a transferência que é feita na conta corrente e a forma como a Receita Federal recebe essas informações por parte das instituições financeiras, né? Então, você vai ver aqui, ó, olha a movimentação financeira, tá vendo? Os bancos mandam a movimentação financeira para a Receita Federal, que recebe essa informação e vai consolidando isso aqui nessa peça chamada dossiê integrado. E, claro, os bancos recebem informações de outras origens, né? Então, por exemplo, das administradoras de cartão de crédito, existe uma obrigação acessória chamada Decred, que está aqui, estou mostrando para você, né, com o valor que foi pago pela administradora de cartão de crédito para um determinado estabelecimento ou o valor que foi pago por uma determinada pessoa física ou jurídica para a administradora de cartão de crédito. Quaisquer valores. São só valores acima de R$ 5.000. Não, não, não. Veja o valor aqui, ó. Então a gente precisa separar aqui o que é conto da carochinha do que é o mundo real. Mostrando para você aqui a movimentação, ó, tá vendo? 3.000 e poucos reais, dá para enxergar? 1.000 e poucos reais. Então, mais uma informação que a Receita Federal recebe nesse Big Brother fiscal e consolida com o objetivo aqui de mapear inconsistências, né, e para gerar autuação junto a pessoas físicas e jurídicas, né? Depois vem as informações, por exemplo, de imposto de renda ou imposto de renda retido na fonte, né? Então, uma determinada fonte pagadora, quando vai fazer lá a transferência financeira, a depender do valor, ela é obrigada a reter uma parcela de valor, né? Daí o que a gente chama de retenção na fonte, né? Então, essas informações de valores retidos na fonte são informados para a Receita Federal, numa outra obrigação acessória, que está aqui apresentada para você. Aí, a Receita Federal importa também da declaração de imposto de renda, né, que a gente chama de DIPF ou DIPJ, as informações. Então, é um Big Brother fiscal, tá vendo? Perceba. E a Receita, eu estou mostrando para você aqui, se você perceber os anos, 2008, 2009, isso aqui continua acontecendo. Então, assim, desde sempre, a Receita Federal faz o mapeamento da vida das pessoas físicas e jurídicas com o objetivo de identificar inconsistências e autuar, e muitas das vezes de forma injusta, né? Porque você tem o fraudador quanto mais, que tem que ser autuado mesmo, e tem que pagar a multa, e tem que responder o que tem que responder, mas, infelizmente, parte significativa dos casos seria resolvida com orientação, não tem orientação, e a Receita Federal é voraz e injusta em muitas situações, no sentido de cobrar aquilo que não seria devido, e eu vou compartilhar, vou mostrar isso aqui para você. Outro documento que eu queria compartilhar com você, para mostrar para você a forma como funciona a Fazenda, evidenciando para ti que sempre foi assim, e com o cancelamento da sua normativa 2219 não vai mudar muita coisa. Isso aqui é uma situação de uma empresa que foi autuada por, aspas, movimentação financeira incompatível. Aqui eu estou te mostrando a planilha feita pelo auditor fiscal, que usou isso aqui como referência para poder autuar a empresa, né? Então, se você for olhar aqui as movimentações financeiras, né, R$ 20 mil, né, tá vendo aqui, ó? E aí, a explicação, aqui a explicação dada pelo contribuinte, tá vendo? Isso aqui foi serviço de terceiro, isso aqui foi aquisição de material de consumo, isso aqui foi, por exemplo, aquisição de matéria. Então, você vai achar coisas épicas aqui, como, por exemplo, FGTS. Uma autuação de um recolhimento de FGTS. É inacreditável. O FGTS, que é aspas, né? Um valor a ser pago, aspas, tributo, né? Porque não é bem tributo, mas enfim, para o governo federal, que não teve nem o trabalho de fazer a correlação, quer dizer, a Receita faz a correlação quando lhe convém, né? Quando não convém, não faz. Então está aqui um recolhimento de FGTS que a Receita Federal autuou por movimentação financeira incompatível. Isso aqui é brincadeira. Isso aqui é brincadeira, né? Então está aqui, ó. Olha que loucura. INSS a pagar. INSS a pagar. Uma guia de recolhimento de INSS que gerou autuação por parte da Receita Federal, né? Que não teve o trabalho de analisar o documento, né, a guia de recolhimento da Previdência Social, fazer a correlação. Não, na dúvida, ela autua e não quer nem saber. Então, quer dizer, é o ápice da falta de consideração e da falta de respeito com o contribuinte, né? E que aí, em muitas das situações, vou compartilhar com você um outro documento agora, resta o contribuinte brigar, entrar com a manifestação de inconformidade na primeira instância, onde praticamente todo mundo perde tudo, e aí, no CARF,
por ter uma composição aí um pouco melhor, ter representantes da sociedade privada, às vezes tem-se sucesso no sentido de derrubar uma autuação injusta, né? Mas não raro há necessidade de avançar para a esfera judicial para tentar corrigir uma distorção imposta por parte da Fazenda. Veja que isso aqui que eu estou mostrando para você é um julgamento que aconteceu, caso real, tá? Caso real que a gente acompanhou aqui, né? Dentro da Oliveira e Carvalho. Então, o que eu estou compartilhando aqui com você são situações reais, né? Para mostrar para você que sempre aconteceu e continua acontecendo, tá? Então, esse é um caso de autuação, imposto de renda à pessoa jurídica, em que o auditor fiscal arbitrou o lucro, né? E tem diversas formas de calcular, mas quando ele acha na cabeça dele, né, que não tem a documentação que ele gostaria de receber no formato que ele gostaria de receber, ele arbitra. Então, neste caso aqui, fantástico. O auditor fiscal fez um caminho muito confortável para ele. Pega toda a movimentação financeira, como você pode ver aqui, inclusive a bancária, que ele recebe da Receita Federal, isso aqui é uma autuação antiga, e soma e aplica a alíquota de imposto de renda. Quer dizer, uma falta de respeito, né? E aí diz assim, olha, tem depósitos aqui, transferências não comprovadas. Ele não se deu o trabalho nem de verificar baixa de investimento. Olha que situação. Uma empresa que tinha um investimento numa aplicação financeira, na conta dela, ela baixa, aí o dinheiro entra na conta, né? Porque sai da conta corrente, quando você aplica, vai para a conta investimento, sai da conta investimento, vai para a conta, volta para a conta corrente. Ah, não, isso aqui é entrada em conta corrente não comprovada, autua. Cheque devolvido, foi autuado, né? Olha que loucura. Transferência entre contas da mesma titularidade. Inacreditável. Inacreditável. Transferência entre contas da mesma titularidade. Quer dizer, se nós, pessoas físicas e jurídicas, não tivermos o cuidado, e eu já tinha gravado um vídeo sobre isso, de fazermos uma análise, né, de todas as entradas e saídas de conta corrente, seja no fim de cada dia, seja no fim de cada semana, seja uma vez por mês, né, porque é mais fácil você ter isso controlado, planilhado, para caso aconteça da Receita te pedir isso, você lembrar, você ter algum tipo de mapeamento e conseguir justificar. Porque se você não justificar, vai acontecer como aconteceu com essa empresa que foi autuada aqui, né? A Receita entende que isso aqui é passível de autuação. Então, é um absurdo, no momento em que a gente tem tanta tecnologia, a Receita não se dá nem o trabalho de fazer o cruzamento das informações que ela já tem e imputar a nós, né, empresários, funcionários, servidores públicos, esse custo de compliance. Quer dizer, cabe a mim, eu ter que sentar todo fim de dia ou no período que eu quiser, e quantos Pixes eu fiz hoje? Eu fiz o Pix aqui de R$500 para o futebol, R$300 para o churrasco, 200 para minha mãe. Aí eu tenho que ficar mapeando isso agora, para quando e se eu vier a ser fiscalizado, lembrar. Porque quando a Receita ela abre prazo, você não tem a vida inteira para justificar. Normalmente, você tem 30 dias para você justificar a movimentação financeira. E só o prazo de você pedir para os bancos para eles gerarem as informações para você demora. Infelizmente, esse tipo de coisa não acontece da noite para o dia. Tem banco que demora 3 dias, tem banco que demora uma semana, tem banco que demora 15 dias para responder. Tá? Então, o ideal é que você já conserve consigo esses extratos bancários e você já faça esse dever de casa e deixe salvo numa pastinha, igual você faz o imposto de renda, para se porventura vier uma autuação, você consiga se defender, e se vier um pedido de informações por parte da Receita, você já tem o dever de casa pronto, porque imagina você lembrar daqui em 2029 o que você movimentou em 2025, né? Porque a Receita não acompanha as coisas para e passa o tempo todo, né? Existe um Pareto, ela fiscaliza ali as empresas que respondem pela parte mais significativa da arrecadação, né? Então não tem gente para ver tudo. Então os auditores fiscais se detêm nos maiores contribuintes, né? Pega a turma que fatura lá um para cima, um bi para cima e foco neles, né? Ou tem aquela galera com acompanhamento diferenciado, dependendo do ano, 500 milhões. Então, os auditores fiscais estão com foco nos maiores valores, né? Mas a questão é que tem sistema, tem tecnologia. E pela tecnologia, você já consegue fazer o cruzamento de dados, que é isso que eu estou mostrando para você aqui. Então, com esse cruzamento, se a Receita quiser, ela já pode apertar um botão e disparar para você um pedido de informação, né? E aí, a consequência é você ter que fazer um dever de casa, que é uma análise que a gente chama de compatibilidade
patrimonial, financeira e tributária para identificar se a tua situação ela é regular ou não. Então, o que eu vou mostrar para você agora é como lidar com isso, né? Quer dizer, uma vez que você comece a ter esse zelo, esse cuidado de identificar a tua realidade econômico-financeira, né, com o objetivo de evitar de ser autuado, né, porque o governo de turno agora cancelou o IN 2219, mas você está vendo que a Receita tem as informações, né? Então, da noite para o dia, quando o governo do PT quiser, ele pode publicar de novo, publicar com um nome diferente, é como eles fazem, né? Sempre dando um jeitinho. Então, eles podem publicar com um nome diferente, né? Enfim. Então, é importante que nós estejamos aptos e preparados para lidar com isso. Então, esse documento que eu estou mostrando para você aqui agora é um mapa de compatibilidade patrimonial e financeira, quer dizer, como lidar com esse Big Brother fiscal. Então, a grosso modo, o que você precisa fazer é um trabalho, uma análise de compatibilidade, que é isso aqui que eu estou compartilhando com você agora, a partir dos seus dados financeiros, seus dados tributários e seus dados patrimoniais. Então, esse modelinho é bem objetivo, espero que ele te ajude bastante. Então, vamos pegar aqui um ano qualquer, para você entender. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é uma conta de entrada e uma conta de saída, para ver se, sob a ótica da fazenda, a nossa situação ela é compatível ou não. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, vou chamar de entradas, todos os recebimentos de uma determinada pessoa física ou jurídica, tá? Então, em se tratando de pessoa física, você tem rendimento tributável, salário, você tem rendimento isento e não tributável, como, por exemplo, recebimento de dividendo da empresa. Então, no ano calendário de 2007, por hipótese, essa pessoa teve de entrada R$386 mil, foi o que entrou, né? A gente vai comparar do ponto de vista de pagamento ou não pagamento de imposto de renda, para saber se tem compatibilidade, olhando agora para saídas. Entenda como saídas pagamentos que foram realizados, né? A gente começa com os pagamentos constantes da declaração de imposto de renda à pessoa física. Então, o que teve de saída ao pagamento? Teve aqui o pagamento de contribuição previdenciária, tá vendo? Teve aqui uma saída, ou um gasto de imposto de renda retido na fonte, R$29 mil, né? Gasto com dependente, pagamentos e doações efetuados. Então, de despesas, gastos, saídas ou retenções lançados no imposto de renda, R$73 mil. Percebe que até aqui a conta fecha, porque essa pessoa física ela teve recebimentos ou entradas de quase R$400 mil e ela lançou pagamentos de 73. Então, os pagamentos estão cobertos pelos recebimentos. Sigamos em frente. Aí, a pessoa física, ela tem outros gastos, saídas e pagamentos não lançados na declaração de imposto de renda, né? Como, por exemplo, gastos com cartão de crédito. Então, de cartão de crédito, ela teve aqui dispêndios de aproximadamente R$75 mil, e teve também gastos aqui com IPTU, ITBI, IPVA, de aproximadamente R$9.800. Total de gastos não declarados no imposto de renda, 85. Se nós somarmos aqui os gastos do imposto de renda com os gastos que não estão no imposto de renda, mas precisam ser considerados, a gente já tem gastos aqui de quase R$160 mil. Então, veja, essa pessoa ganhou, aspas, 386 e gastou 160. Então, os gastos de 160 estão cobertos aqui pelas entradas de 386. Até aqui está tudo bem. Mas a gente precisa considerar ainda mais elementos. Por exemplo, a variação na posição de dívidas. Porque quando eu comparo o meu saldo de dívidas de um ano com o saldo de dívidas de outro, duas coisas aconteceram. Ou a minha dívida aumentou, e se minha dívida aumentou, eu tenho lastro para justificar a movimentação financeira, ou a minha dívida diminuiu. E se a minha dívida diminuiu, significa que eu paguei dívida, quitei dívida. E para eu quitar a dívida, eu preciso ter disponibilidade financeira. Então, neste caso aqui, olha que interessante. Eu ganhei 386, gastei 159, e aí um menos o outro seria a minha sobra, que estaria aqui na faixa de 200 e poucos mil reais, um menos o outro, e eu quitei dívida de 319. Opa, temos até aqui. Se eu parasse aqui, eu teria um problema, porque a minha sobra de 200 e poucos mil reais não seria suficiente para justificar um pagamento de dívidas de 319. Alguém que sobra, ou que tem de sobra 200 e pouco, como é que consegue quitar 319? Essa conta não fecha, né? Então, eu tenho aqui um déficit, uma disponibilidade para acréscimo patrimonial negativo, vocês estão me faltando aqui 92 mil reais. Se parar aqui, deu problema, né? Aí, o que acontece? Vamos ver, agora, comparando o meu patrimônio de um ano, do ano anterior, com o patrimônio desse ano, se eu tive acréscimo patrimonial,
o que complicaria a situação, porque já não tinha sobra, como é que o patrimônio vai aumentar? Ou se eu queimei patrimônio, se eu diminuí o patrimônio de um ano para o outro, e essa diminuição de patrimônio é que justifica, quer dizer, o saldo, né? Vendi o imóvel, é que pode justificar o saldo. Então, veja, de um ano para o outro, o patrimônio diminuiu 1,057 milhões. O que isso aqui significa? Que o patrimônio foi utilizado, foi queimado, por exemplo, resgatou a aplicação financeira e usou o dinheiro, por exemplo, vendeu uma empresa, por exemplo, vendeu um imóvel, e com essa venda de imóvel eu passo a ter menos patrimônio, mais dinheiro, e esse dinheiro que entrou, foi suficiente para justificar o que estava faltando aqui. Portanto, a situação nesse ano é compatível. Esse quadro você já pode fazer agora, retroagindo os últimos 5 anos, porque pelo Código Tributário Nacional, a Receita Federal tem 5 anos para poder cobrar imposto de renda de você, né? Então, e quando ela pede informação, ela geralmente pede informação de 5 anos para trás, né? Porque não dá para... Como a Receita não tem efetivo para analisar 100% das operações par e passo, e ela está concentrada nos maiores contribuintes, né? Se ela tiver que escolher um ano para analisar, ela vai escolher o ano que vai prescrever ou decair, porque se virar o ano, ela não pode cobrar mais, ela perde o direito de cobrar. Então, o foco está sempre no 5º ano para trás, né? Então, quando você for fazer a análise, tem que fazer a análise dos últimos 5 anos com foco no ano mais antigo, tá? E aí, a consequência, então, desse quadro aqui é a gente analisar para entender se a situação para cada ano ela é compatível ou incompatível, né? E aí faz essa análise ano a ano e por aí vai. Quer dizer, essa análise é uma análise, aspas, completa, porque considera aqui ano calendário, considera se a situação é compatível ou incompatível, considera a totalidade de rendimentos, considera o total de gastos declarados e não declarados, considera a informação do dossiê integrado da Receita Federal, considera a dívida e considera patrimônio. E aí a gente consegue fechar um entendimento se a fotografia ela é bonita ou se a fotografia ela é feia, né? Então, essa aqui é uma orientação boa para você saber como é que você lida com essa situação, né? Ponto importante, vamos imaginar que você tenha feito essa conta e agora como lidar com isso, né? Então você já teve aqui modelo de documentos para você entender como é que faz, você já viu como a Receita Federal processa essa informação no detalhe, malha de valor, malha de cadastro, já viu o dossiê integrado, já viu a planilha de compatibilidade, já entendeu como é que faz a conta. Agora o ponto bom, hipoteticamente a minha situação lá é incompatível, como é que eu lido com isso, né? Os caminhos são, primeiro, você pode acreditar que a Receita Federal não vai fazer nada, né? Alice no País das Maravilhas, porque, afinal de contas, ela está focada só nos maiores contribuintes. Eu gosto dessa perspectiva otimista, né, de que não vai acontecer nada. Tá ótimo, é um direito seu. Só que eu não gosto de ser surpreendido, né? Eu valorizo muito planejamento e antecedência, né? Então, eu prefiro estar preparado caso aconteça alguma coisa, né? Antecedência é o nome do jogo. Então, eu faria o dever de casa, anyway, de qualquer forma, tá? Então, se não acontecer nada e você fez o dever de casa, pelo menos você tem paz no coração e ficou craque aqui em análise financeira, patrimonial tributária, né? Conhecimento não ocupa espaço, você não vai perder valor se você tiver as suas finanças nas suas mãos. Mas pode acontecer também da Receita Federal, num botão, já te mostrei que isso aqui é sistema, né? Ela pode apertar o botão e pedir esclarecimentos, dando a você a possibilidade de você justificar, né? Falar assim, olha, tem uma incompatibilidade aqui, justifica para mim. E aí, como o tempo é curto, o ideal é que isso esteja pronto. Então, com o dever de casa em dia, você consegue justificar. Então, essa é uma possibilidade, né? E ela pode justificar, ela pode abrir prazo para você justificar alguma coisa, permitindo que você faça uma autorregularização, sem cobrança de multa, falar, tem uma inconsistência aqui, não quer dar uma olhadinha? Se isso acontecer, pô, melhor dos mundos, né? Dando a você a possibilidade, porque a rigor não é assim que funciona, né? Existe uma coisa no Código Tributário Nacional que chama-se denúncia espontânea, que a Receita permite que você regularize as suas contas sem multa punitiva zero, desde que ela não inicie nenhum tipo de procedimento de investigação. Porque, a rigor, na hora que a Receita Federal começa a investigar, acaba a denúncia espontânea. Você já não consegue, às vezes, nem retificar suas obrigações, você não consegue nem reenviar o seu imposto de renda, trava no sistema da Fazenda, e a partir daí, se ela for cobrar o imposto, ela vai cobrar o imposto com multa. E aí você tem a correção pela Selic, você tem, que hoje está alta, você tem a multa de mora, 20%, e você ainda tem, a depender da situação, a multa punitiva, né? Que é 75%, 150%, já houve casos até de 150%.
Então, se a Receita abrir prazo para se justificar, dizendo assim, dá uma olhadinha, refaz aqui, que eu não vou te cobrar a multa, pô, maravilhoso, né? Se for o caso. Mas normalmente não é assim que funciona. Normalmente ela abre prazo, já trava no sistema as tuas declarações, fala assim, justifica aqui, que eu estou com preguiça de ver, justifica você, e o que você não conseguir justificar, você vai ter que pagar uma fortuna de imposto de renda com Selic, com multa de mora e multa punitiva. São duas multas, né? Então tem essa possibilidade aí. E se você, com esse dever de casa bonito, feito, entender que você tem exposição, esqueci de declarar aqui o dinheiro que eu ganhei, você tem a possibilidade de fazer a denúncia espontânea, você pode entrar, pode fazer o pagamento lá. Nesse caso, antes de iniciar a fiscalização, antes da Receita de cobrar, a multa punitiva é zero. Então, essa é uma, aspas, vantagem do Código Tributário, que permite que você regularize a situação com multa punitiva igual a zero. Então, se você julgar conveniente, você pode ir lá fazer o pagamento, pode ser à vista, pode ser parcelado, dependendo da situação, você parcela em 48 a 60 vezes, né, para encaixar no teu fluxo de caixa. Então, você pode decidir por regularizar. E você vai ter também, a depender do perfil, você vai ter a pessoa que vai dizer, não, eu prefiro correr o risco, né? Aí é importante fazer um tratamento estatístico, né, para calcular qual é o valor que você pagaria hoje sem multa punitiva, né? Então, vamos imaginar que tem 100 mil reais, por hipótese que por algum motivo esqueceu, o contador não mandou, enfim, não foi oferecida a tributação, você calcula o imposto, deu, por hipótese, 25 mil. Aí você corrige pela Selic, bota a multa, deu 35 mil reais, vai passar lá em 48 vezes, né? Aí, bom, então se eu fosse pagar hoje 35 mil, arquiva esse valor. Você pode fazer a conta, tá? E se eu não declarar e for pego pela Fazenda, quanto é que custa? Aí você tem uma multa punitiva aqui prevista de 100%, esses 35 mil viram 70. Então ou oferece a tributação espontaneamente 35, ou você corre o risco de não quer pagar os 35, vai arriscar. Aí os 35 viram 70. Então, ou é 35 com mais segurança, mas vai ter que desembolsar 35, ou fazer opção por correr o risco de não pagar. É 0 ou 70, né? 0 se não for pego, 70 se porventura for pego. Né? A gente ensina aqui os nossos clientes a darem um tratamento estatístico baseado em probabilidade. Né? Então, no cenário atual, é claro que cada caso é um caso, né? Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra coisa, a depender da faixa de renda, o percentual de ser pego é maior ou menor. Então, a gente precisa ponderar esse valor a ser pago por probabilidade. Então, num cenário em que alguém está na dúvida se recolhe 0, 35 ou corre o risco de 70, né? E não sabe se paga 35 ou se paga 70, se você entender que a probabilidade da Receita de cobrar é de 90%, aí você pondera esses 90% pelos 70 mil, e aí vai achar 63 mil como valor, aspas, presente desse cara. Então, 63 contra 38, a denúncia contra 35, pagar os 35 é melhor. Agora, se você entender que o risco de pagar 70 é muito baixo, 10%, porque é uma pessoa física, a movimentação não é tão grande, pô, então 10% de pagar 70 dá 7 mil reais, contra 35 vale o risco. Né? Então, há de se fazer um tratamento probabilístico para cada um desses cenários, né, para você tomar a decisão sobre o que fazer, né? Se paga via denúncia espontânea com desconto ou se corre o risco de pagar com multa, tá? Bom, querido, a ideia aqui é, depois da revogação de sua normativa 2219, que acabou de acontecer agora, trocar essas informações com você para dar a você insights de como a Receita Federal fiscaliza, quais são os documentos que ela recebe, de onde ela recebe informações, quais valores ela tem acesso, como é que ela acompanha a tua movimentação financeira, como é que você tem que lidar com a sua movimentação financeira, quais documentos você tem que providenciar agora com antecedência, como é que você estrutura esses documentos, como é que você calcula o tamanho do seu problema e, no fim do dia, a probabilidade de recolhe ou não recolhe. Então, espero que esse vídeo te ajude muito a lidar com essa questão tributária, seja você pessoa física ou pessoa jurídica. E se você precisar de algum tipo de ajuda ou suporte, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Nosso site é www.oliveirecarvalho.com, não tem BR, se Oliveira e Carvalho, a letra E mesmo. No Instagram, a gente é a Oliveira e Carvalho, você encontra a gente lá também. Também encontra a gente no YouTube, ou se preferir entrar em contato via WhatsApp, ou via e-mail, os nossos dados estão lá na nossa bio, tá bom? Sucesso para você, Deus te abençoe,
força e, como diz o Caio Coppola, não desista no Brasil. Deus te abençoe. Um abraço.